Boa noite. O que sobra do Congresso do PS, da lista socialista e da contestação de alguns históricos, o que fica do assalto ao Banco de Câmara de Lobos e da reação de Miguel Albuquerque ao alegado fenómeno bizarro e porque se manifestam as forças de segurança? Porque as benesses de uns não chegam a todos ou há muito mais para além do dinheiro? Estes são temas para o debate da semana com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia, já que Pedro Coelho já anda em campanha. Para arranque, uma frase à vossa escolha, numa semana em que se ouviram algumas até que julgo improváveis. Eu tomei nota de uma, mas só digo no fim. Joaquim Sousa. Bem, acima de tudo, a frase que eu trago aqui, antes de mais, boa noite a todos, fica do Congresso do Partido Socialista e é a resposta de Carlos Pereira ao anúncio de que ele não estaria disponível. E Carlos Pereira disse claramente que estava sempre disponível para o Partido Socialista. Portanto, de um Congresso que correu mal, também ficam e ressalvam um conjunto de frases que mostram que alguma coisa vai mal no Partido Socialista da Madeira. Já vamos falar do PS, a frase de Miguel Silva Gouveia. Antes de mais cumprimentar todo o nosso auditório da TSF, cumprimentar também o Ricardo e o Joaquim e o Pedro também, porque não, estando Estamos em solidários. funções partidárias, estamos obviamente também com ele. A frase que eu trouxe a semana foi do Congresso, da Conferência de Davos que tem ocorrido esta semana, de um recém-eleito primeiro-ministro, o primeiro-ministro argentino Milei, dizia: não se intimidem por parasitas que vivem do Estado. O Ocidente está em perigo pela influência dos modelos coletivistas e a infiltração do pensamento neomarxista, não existindo diferenças substanciais entre o nazismo, a social-democracia, o comunismo ou os modelos keynesianos. Ora, isto mostra muito ao que vem a nova direita ou extrema-direita deste planeta, a forma como colocam todos no mesmo saco, isto também serve para colocar em contexto uma notícia bem recente aqui de Portugal, que diz que metade das famílias carenciadas com crianças não compra todos os medicamentos que devia. Isto mostra que o Estado Social deve existir e ser aprofundado, ao contrário do que estes senhores lunáticos possam vir a defender em Davos. Eu tomei nota de uma frase que foi, aliás, proferida também no Congresso do PS Madeira, mas pelo secretário-geral Pedro Nuno Santos. Temos muito a aprender com a Madeira. Merece-vos algum comentário, Joaquim Sousa? Sim, se há coisa que o Partido Socialista Madeira não aprendeu ao longo destes quase 48 anos de governação do PSD, é que a organização e a capacidade de encontrar pontes dentro do partido é algo que o Partido Socialista da Madeira tem que aprender a fazer. Não podemos ter de congresso em congresso grupos que assumem e que afastam os restantes. Este já começa a cansar. Temos um Partido Socialista que sistematicamente vai-se canibalizando, e isso, mais uma vez, neste Congresso, há um conjunto de pessoas que são afastadas, há outros num grupo restrito que ascendem, e o PS tem que se transformar, de uma vez por todas, em esperança da alternância democrática. Se não o fizer, vai continuar durante mais outros tantos anos na oposição. Miguel Silva Gouveia, esta Mas frase tem um contexto. Pedro Nuno Santos estava-se a referir ao bom desempenho da Madeira em alguns aspectos, nomeadamente turismo, mar, e soltou esta, estava-se. esta frase. Sim, eu já ouvi outros ilustres socialistas também cometerem algumas gafes desse tipo a nível regional, nomeadamente o presidente da SEDES, da qual eu sou membro, que vem, sempre que vem à Madeira não poupa
a oportunidade de tecer loas à governação social-democrata. Obviamente que eu acho que o Pedro Nuno deveria recontextualizar a sua frase. Julgo que ele estava a falar sobre o aproveitamento marítimo e da plataforma de extensão continental marítima, e sobre, a esse nível, obviamente, que a Madeira tem muito a ensinar ao país, porque nós somos eminentemente um povo ilhéu e um povo que tem uma relação com o mar muito maior do que os continentais. Se ele queria se referir que o PS Nacional tem muito a aprender com aquilo que se passa na Madeira, especialmente no PS Madeira. Também espero que assim seja e que seja desta forma que o PS Nacional ajude de alguma forma a passar uma certa cultura de poder também aqui para o PS Madeira, evitando erros que de certeza vamos escamotear daqui a pouco. Exatamente. Aliás, essa vinda de Pedro Nuno Santos pode indiciar uma maior proximidade. Ele marcou presença na sessão de encerramento de um congresso, quiçá pacífico demais, mas também não seria de esperar outra coisa depois de ter havido só uma candidatura à liderança e essa candidatura, com os números tão expressivos, ter sido responsável por, no fundo, indicar os delegados ao Congresso. Não se esperaria dali nenhum sangue. Aliás, em conversa prévia, achei eu, e posso pôr isso também à consideração, que o pouco conflito e discussão que possa ter havido foi muito mais à custa da comunicação social, que ouviu algumas vozes dissonantes, que por sinal não se fizeram ouvir no Congresso, ou porque não tinham direito a usar a palavra, ou porque não tiveram grande vontade de o fazer. De qualquer forma, Carlos Pereira usou da palavra e, como ouvimos na frase do Joaquim Sousa, soltou o grito de indignação ao dizer que não se auto-excluiu de nada e que estava disponível para aquilo que o PS entendesse melhor. Pelos vistos, entendeu que devia ficar no banco e assim está resolvido este caso. De forma geral, Miguel Silva Gouveia, estiveste também lá no último dia, porque no primeiro houve a participação na Comissão Nacional, Certo. o que te obrigou a desdobrar. De qualquer forma, que apreciação fazes do Congresso? Sim, é de facto no sábado estive em Coimbra, na Comissão Nacional, onde posso dizer que estive a honra de votar favoravelmente Manuel Alegre como presidente honorário do Partido Socialista. Acho que foi algo que ficará sempre marcado, o momento da minha participação política e partidária, poder contribuir para esse histórico socialista ser considerado presidente honorário do partido. No domingo regressei aqui à Madeira, regressei na verdade no sábado à noite, mas longe estão aqueles tempos em que os congressos se prolongavam noite dentro. E queria começar um pouco por aí, mesmo para explicar para os nossos ouvintes a forma como os congressos funcionam. Porque se há uns anos atrás lembrámos daqueles congressos míticos que juntavam e esgotavam salas e pavilhões onde se discutiam apoios a um ou outro candidato, em que os candidatos a presidentes dos partidos, seja do Partido Socialista, seja do Partido Social Democrata, que também tinha essa organização estatutária, hoje em dia, depois das primárias, o presidente do partido decide-se em primárias e o Congresso acaba por ser quase um pró forma para legitimar a moção desse líder e discute-se pouco. E disseste, e bem, quem tem assento no Congresso são as pessoas que foram eleitas delegadas no Congresso, nas listas que apoiam o único candidato, neste caso Paulo Cafofo. Portanto, seria natural que as pessoas que foram ao Congresso, como delegados, estavam alinhadas com aquela candidatura, caso contrário não iriam nas suas listas de delegados. Mas, como inerentes, como pessoas que têm direito a estar e participar no Congresso, estão um conjunto de outras personalidades, nomeadamente quem preside as estruturas locais, as conselhias, os ex-presidentes
na circunstância, Carlos Pereira teria essa inerência no Congresso por ser um ex-presidente do partido, e também os autarcas do Partido Socialista, onde eu me incluo. Portanto, esta acaba por ser uma forma resumida de explicar quem é que tem assento no Congresso, e também um pouco explicativo de alguma falta de chama que se possa ter sentido no Congresso Regional, ainda que no Congresso Nacional, uma semana antes, viu-se muito mais energia, e existiam ali pessoas de duas listas, existiram duas listas, e é natural que houvesse ali algum esgrimir até de ideias, porque quando se debate ideias, obviamente, conseguimos ter um debate muito mais profícuo, muito mais profundo também, do que quando discutimos pessoas ou, como foi o caso do Congresso do Partido Socialista da Madeira, quando gastou-se a maior parte do tempo a discutir listas à próxima eleição da Assembleia da República. Acho que isso tornou o Congresso muito redutor, não só por se discutir listas, mas também por se discutir pessoas, em vez de se discutir ideias e algo que se possa materializar e que os madeirenses possam rever. O que eu acho foi que neste Congresso não serviu para galvanizar os madeirenses, para que os madeirenses pudessem identificar com muitas das coisas que poderiam ter sido faladas no Partido Socialista. De resto, concordo que o Congresso foi muito unânime, houve quase um consenso generalizado, e não é de estranhar, porque as pessoas, ou a linha de governação do Partido Socialista tem sido praticamente a mesma desde 2018, quando, na altura, Manuel Câmara, com Paulo Cafofo, substitui Carlos Pereira. Desde então, 2018, em 2020, Paulo Cafofo foi presidente do PS. Em 2022, Sérgio Gonçalves manteve as mesmas pessoas nos órgãos. Portanto, no fundo, uma continuidade que se sente desde 2018, ainda que algumas pessoas tenham sido afastadas ou estejam mais distantes neste momento do Partido Socialista, e do próprio Congresso também o demonstrou, e posso dizê-las para não ficar assim pelo ar: obviamente o Manuel Câmara, o Olavo Câmara, a Liliana Rodrigues, o João Pedro Vieira, que apesar de lá estar presente, não usou da palavra. Foi mais comentador. Sim, teve muito, e teve bem desempenhou nesse papel, muito bem. A Sandra Marisa Machado, enfim, muitos outros que deram a cara pelo Partido Socialista em juntas de freguesia, em autarquias, e que infelizmente que são pessoas válidas, são pessoas com competência e com currículos próprios, e que têm profissões e que não precisam da política para ter uma retribuição ao fim do mês na sua casa, e que infelizmente, por um motivo ou por outro, sentiram que não deveriam dar o seu contributo para o PS Madeira. Acho que deve ser por aí que se deve começar a ir buscar essas pessoas, porque o futuro do Partido Socialista de Madeira far-se-á com pessoas que tenham o desapego necessário de não precisar da política para ter um rendimento e para ter um salário ao fim do mês. Porque quem quase que se sente obrigado a disputar um cargo político para sobreviver, perde muitas vezes o bom senso, o senso comum, e fica muitas vezes o interesse próprio acaba por se sobrepor ao bem comum e ao interesse coletivo que deveria sobressair. Portanto, acho que esse é um ponto de partida para Paulo Cafofo, que ainda nunca é tarde para retomar o rumo certo. Joaquim, de qualquer forma, ficou evidente que Paulo Cafofo não conseguia unir as partes soltas, ou seja, aqueles que, não sendo claramente do seu núcleo de apoio, poderiam ser importantes para esta nova vaga de conquista de poder. Sem dúvida, aliás, o que fica, em minha opinião, deste Congresso é um unanimismo que não é unânime. Houve um conjunto de pessoas que preferiram colocar-se de parte e ficar a ver o que acontece,
mas que não se quiseram juntar a este novo tempo de Paulo Cafofo. Portanto, recordemos que Paulo Cafofo é a segunda vez que assume a liderança do Partido Socialista, e que desde da primeira para cá ele não consegue agregar novos quadros. Ele está a perder quadros. Eh, Congrega-se, isso nota-se na Comissão Política Regional, congrega-se um conjunto de pessoas, muitas delas de famílias, que se vão unindo à volta, mas na realidade, em termos de massa crítica, de atrair independentes que os partidos tantas vezes falam, que é necessário abrir à sociedade civil. Neste caso, o que o Partido Socialista fez foi exatamente o contrário. Foi às vozes que poderiam ser discordantes, colocá-las de lado. E isso é preocupante num Congresso que se anuncia para um novo ciclo. Portanto, o Partido Socialista neste ano, a nível regional, vai ter duas eleições. A eleição legislativa nacional, onde o próprio Paulo Cafofo assume a liderança da lista, e as eleições europeias, onde ainda não sabemos se vai manter ou não o mesmo candidato nas listas do Partido Socialista, mas a realidade é que, com o afastamento de pessoas que elas mesmas eram muito ativas, e recordemos que João Pedro Vieira chegou a ser secretário-geral do Partido Socialista, portanto uma figura dentro da juventude socialista extremamente dinâmica, neste momento preferiu passar para os auscultadores e para o microfone do que estar no Congresso a participar ativamente e a dar as suas ideias. E esse é um dos grandes problemas que fica, é que a ideia que sai deste Congresso é que não há ideias. E isso acaba por permitir o crescimento dos Milei, permitir o crescimento dos extremos, que levam a que não há solução dentro daquilo que são os partidos do arco da governação. E o PS Madeira não consegue estabilizar e, por exemplo, chegar a putativos eleitores e dizer nós somos solução. Há um conjunto de pessoas, isso aconteceu na primeira fase com o Laboratório de Ideias de Paulo Cafofo e Emanuel Câmara chegaram ao Partido Socialista, em que conseguiram atrair pessoas da sociedade civil, professores, académicos, que vinham e tinham vontade de participar. Neste momento, Se me não. permites, só para Liliana Rodrigues é um bom exemplo. a bem do rigor, o Laboratório de Ideias foi iniciado no PS pelo Vítor Freitas Em 2014. em 2014, 2013, 13 13, em que Paulo Cafofo e Liliana Rodrigues estiveram Tiveram ali, foram mas em presidentes e 16, para vice-presidentes. as eleições, tiveram ali um Em, grande. Paulo Cafofo e Manuel Câmara tiveram o que chamaram uns debates de quase que o Estado da Nação, que foram Uma espécie de Estados Gerais. Estados Gerais, Estados Gerais. os Estados Gerais do PS E isso Madeira. havia uma ideia de esperança. Neste momento, o que sai deste Congresso, e eu ouvi pela TSF e acompanhei no diário também, reparem, experimento o que é que fica? O afastamento de Carlos Pereira. E na maneira como ali acaba por ser feito. Isto não atrai. E o PS tem que ser a grande resposta dentro daquilo que é a oposição democrática à governação. E nós precisamos de uma boa oposição. Porque se não a tivermos, garantidamente não colocamos também o próprio poder em causa para fazer melhor. Portanto, nós precisamos de mais PS do que aquele que saiu. Porque reparem qual é o rumo da alternativa. O que é que fica ali? Uma ideia que tenha saído. E isso é algo, os professores têm uma vantagem. Há gente de todos os quadrantes políticos e fala-se de muita coisa enquanto se vai tomando um cafezinho. E realmente, na segunda e terça-feira, o Congresso do PS era mais do mesmo, foi uma perca de tempo. E esta ideia não pode Porque eu acho, continuar. mas só pegando aqui naquilo que disse o Joaquim, eu subscrevo uma ideia que tu aí passaste, que é alternância democrática, que todos nós queremos, ou que muitos querem, a maioria dos madeirenses demonstrou querer que ocorra na Madeira, far-se-á com o PS. Sendo o maior partido da oposição, não se pode É bom conceber, que ou assim pelo menos, seja. pelo menos não vamos concebo que seja, uma ideia que... num futuro próximo, far-se-á com o PS. Daí ser preocupante que as unanimidades não são más, às vezes quando temos uma ideia poderosa que toda a gente é capaz de se que o PS já teve a reunir, a paixão pela educação, por exemplo, todos lembramos de António Guterres, se reunir em torno de uma ideia. Exatamente. Esse é um unanimismo, uma unanimidade boa e positiva. Atrás de um projeto, obviamente. Quando a unanimidade acontece pelo desinteresse das pessoas uma pessoa que não se querem dar ao trabalho de lutar por defender as suas ideias naquele fórum, aí é um problema muito mais complexo de resolver,
porque significa que o PS esgotou a sua capacidade de recrutamento de quadros. E espero que não seja esta segunda situação que estejamos a viver. Espero que se consiga efetivamente trazer gente, agregar para o PS e criar uma ideia mobilizadora que infelizmente não aconteceu neste Congresso, porque as pessoas, eu costumo dizer que as ideias sobrevivem aos seus autores. Quando temos uma ideia forte o suficiente e quem a transporta por um determinado momento, porventura, sai do projeto, há sempre outra pessoa capaz de pegar nessa ideia e transportá-la um pouco mais para a frente. Quando a ideia é só uma pessoa, aí fica muito mais complicado, porque na falta dessa pessoa, Aliás, os Miguel, projetos nós vemos isso a nível desaparecem. nacional, esta ideia de recuperar, e Pedro não está cá, mas os meus cumprimentos, a ideia da Aliança Democrática, unicamente pegando numa sigla e dissociando tudo o resto, porque Francisco Sá Carneiro e o atual líder do Partido Social Democrata não têm nada a ver, assim como Gonçalo Ribeiro Teles e Nuno Gonçalo da Melo. Câmara Pereira, Gonçalo da Câmara Gonçalo da Pereira, Câmara, pronto. ou Diogo Freitas do Amaral e Nuno Melo, não esquecendo que estava lá ainda o Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Mário Soares, portanto, o José. Tinha sido do Partido Socialista há pouco tempo e que realmente congregava um conjunto de ideias. Aquilo que se vê a nível nacional com a AD é que querem congregar apenas uma sigla. Isso É é mau. naming. É um, um Basicamente. branding. Um branding. Basicamente. Isso é problemático. Certo, Vamos ao assalto. do PS também houve a notícia dos nomes que compõem a lista. O nome de Paulo Cafofo tinha sido anunciado pelo próprio no Congresso. A estes nomes junta-se o de Miguel Iglesias e Sofia Canha, que são o segundo e terceiro. Aparentemente, novamente houve unanimidade na Comissão Política, com Paulo Cafofo a alegar que a lista combina qualificação, experiência política e irreverência, o que não agradou a um grupo não muito extenso de militantes ditos históricos, encabeçado pelo ex-deputado socialista Arlindo Oliveira, que não vai na conversa e critica sobretudo o afastamento de Carlos Pereira, desafiando o líder do partido a demitir-se caso perca as eleições a 10 de março. Ora, hoje, sexta-feira, um alargado grupo de apoiantes de Paulo Cafofo atacou os críticos e garante, desde já, que não haverá demissão, seja qual for o resultado eleitoral. Acaso para perguntar, com hostes socialistas deste calibre, o PSD pode andar descansado, Miguel Silva Gouveia. Bom, eu não diria que o PSD possa andar descansado, mas que obviamente não sai em favor do Partido Socialista esta discussão, especialmente na praça pública, obviamente que não sai. Mas não são só estes contestatários que hoje ou nos últimos dias vieram a público lançar as suas dúvidas que não ajudam o Partido Socialista. Já tivemos a oportunidade de referir que classificar a lista do PSD como uma lista fraca não ajuda. E obviamente que não ouviremos o PSD classificar, ou ainda não ouvi ninguém apontar ou adjetivar a lista do Partido Socialista. Também não precisam, porque os próprios militantes Já tratam disso. encarregam-se disso. Mas na verdade não há assim muitas diferenças, não é? O Miguel Iglesias já lá estava, a Marta Freitas veio aqui para a secretária geral, tem que ficar, ou pelo menos foi esse o argumento utilizado para não ser reconduzida na lista, porque tem que ficar na Madeira para poder organizar o partido. Já não percebo o porquê do mesmo argumento não poder ser utilizado para Paulo Cafofo, que é presidente do partido e que assume ser cabeça de lista para a Assembleia da República, a não ser que, depois de eleito, faça a suspensão do seu mandato e venha para a Madeira preparar o tal ciclo autárquico que é este. Miguel, só um pormenor. Era uma das críticas feitas a Carlos Pereira quando era líder do Partido Socialista. É que ele estava lá mais do que cá.
ele era deputado e, portanto, o partido ficava aqui um bocadinho sem Sim, eu rumo. recordo-me bem dessa eleição em que esse foi um dos argumentos também utilizado. Na altura, Carlos Pereira, quando era líder do partido e foi eleições, perdeu para Manuel Câmara. Um dos argumentos foi que Carlos Pereira estaria na Assembleia da República e não teria tempo para se dedicar aqui à Madeira e ao partido na região. Não, todas estas incoerências não saem em favor do Partido Socialista e sendo que Paulo Cafofo decidiu assumir assumir-se como cabeça de lista, eu acho que importa clarificar. Há mais do que falarmos de pessoas, pessoas com quem eu tenho até amizade pessoal, a Madalena Nunes, o Carlos Coelho, a própria Celina Vaz não, Ana Val, Ana Val. Ana Val, Ana Celina Val. Celina Ana Val, Celina Val. que é uma jovem promessa socialista, é uma pessoa muito capaz e competente e que espero que dentro em breve a vejamos com uma maior projeção também aqui na região. Eh, a própria Sofia Canha também é uma pessoa com quem tenho um bom relacionamento. Eh, o que eu acho é que poderia ter sido uma oportunidade para mais uma vez, chamar pessoas à sociedade civil, procurar mostrar uma abertura ao partido, procurar, através das ideias, levar ideias para Lisboa, tentar que esta lista fosse uma ideia forte, como a conquista autonómica, ou no fundo ser uma lança em África, passa a expressão, socialista, no PS nacional, a defender a autonomia e a Madeira. O que acaba-se mais uma vez por fazer é falar em nomes, discutir lugares, posições, quem é que vai, quem é que não vai, porque é que foi este, foi aquele. Cá está, mais uma vez, quando se discute pessoas em vez de ideias, o debate fica inquinado e a nossa capacidade de recrutamento fica muito mais diminuída. Não é que o PSD, pelo contrário, já tenha apresentado algum tipo de ideias, também não apresentou. Tem uma lista, um conjunto de pessoas onde o nosso colega Pedro Coelho também encabeça, mas em termos de ideias, a não ser, ouvi que Alberto João Jardim teria um manifesto enquanto presidente do Instituto de Autonomia e Social, ou Desenvolvimento. Desenvolvimento, Autonomia e Desenvolvimento Social, teria entregue um manifesto onde queria enterrar de vez O contencioso. o contencioso Quem diria? quem diria, quem diria. Não sei se será esse o único propósito dessa lista, mas na verdade é que está muito em aberto e as pessoas que forem para a próxima Assembleia da República terão que ser pessoas com alguma capacidade ou muita capacidade de diálogo, particularmente com outras forças políticas, uma vez que a próxima configuração da Assembleia da República não se afigura tão unânime como o Sim, Nem Congresso do unânime nem Partido. longo. Nem longo. vai ser rasgadinha. Exatamente. Joaquim, em relação à lista socialista, que motiva reparos, com certeza se fossem outros nomes, outros reparos surgiriam, mas fica aqui bem vincada uma ideia que os maiores reparos é, um, por ser Paulo Cafofo cabeça de lista, dois, por Carlos Pereira não integra a lista, e em circunstâncias não muito bem explicadas. De qualquer forma, se formos ao histórico, perceberemos porque é que há incompatibilidades, eles que nem se cumprimentaram no Congresso, e isso também se notou. Eu não me apercebi, eu confesso, eu estava na fila de trás e não me apercebi desse Desse pormenor. momento, mas há mais do que um testemunho desse momento. É possível que tenha acontecido. Dizer da lista e da eterna tendência fraticida que o PS teme em perpetuar. Sim. Paulo Cafofo quis assumir para ele a responsabilidade de ir a eleições, certamente não para confirmar a sua posição, até porque os seus próprios já vieram dizer que não há nada a confirmar, independentemente do resultado que quer que seja, até porque seria complicado. Carlos Pereira conseguiu um bom resultado nas últimas eleições legislativas nacionais. Portanto, o PS elegeu 3 deputados, tantos quanto o PSD.
A grande realidade é que Carlos Pereira também, ao longo destes anos, veio mostrando que era um parlamentar com projeção e com capacidade de intervenção. Sara Madruga da Costa sai também e não há grande problema. Portanto, para ela há, e todos nós sabemos disso. Agora, a grande questão é que não houve esta celeuma dentro do PSD de estar aqui a discutir nomes. Porque as pessoas compreenderam, de certo modo, o porquê da substituição. O porquê de serem outros. O que é que Paulo Cafofo vai trazer de novo ao Parlamento Nacional? Paulo Cafofo está a sair agora de secretário de Estado das comunidades portuguesas. E a realidade é que também não sai tão bem quanto isso, não conseguiu ganhar o protagonismo que queria, e na realidade, Carlos Pereira esteve envolvido num conjunto de dossiês, de tal maneira reconhecido, inclusive dentro do partido, que se põe a hipótese de ele ir na cota do secretário-geral para outro qualquer círculo eleitoral. Portanto, isto a acontecer, será o reforço do reconhecimento da capacidade de Carlos Pereira enquanto parlamentar. Aliás, Carlos Pereira continua na Assembleia da República, nesta altura, na Comissão Permanente. Portanto, e isso é algo que o PS não pode perder, não pode continuar a deitar fora quadros, ainda que haja algumas inimizades. Eu recordo aqui uma história que me foi contada em primeira mão, quando Durão Barroso era Primeiro-Ministro e Pedro Santana Lopes era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eles não se falavam, era público, eles não se falavam, mas todas as quintas-feiras reunia o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa. Mas eles, pessoalmente, a título pessoal, não se falavam. Cumprimentavam socialmente, que é aquilo que, com urbanidade, todos nós temos fazer. E também essa imagem não fica bem a Paulo Cafofo. Ele que é um homem que procura passar a imagem de um homem de consensos, e para mim isto é complicado, estou a falar de pessoas de quem tenho relações de amizade são conhecidas, portanto, não gosto muito de estar aqui a falar de pessoas. Agora, a verdade é que também na lista e na composição da lista não sai bem o Partido Socialista. Porquê? Em primeiro lugar, porque por falar a própria paridade, portanto, aqui dois homens, duas mulheres, portanto, homem-mulher, compreender-se-ia melhor a possibilidade. Embora isso depois na prática vai dar o mesmo. Mais ou menos, porque na realidade dois, eventualmente sim, o terceiro é mais improvável. Portanto, aqui neste caso... Sim, mas nesse caso não acredito que Paulo Cafofo assuma o lugar na Assembleia da República. E portanto, será, se forem dois, é capaz de ficar Sofia Canha e Miguel Iglesias. Sim. E se foram? Se foram, aí complica-se, não é? Também não pode haver meio. Pode haver. Pode haver, aliás, já houve. A CDU tem haver essa prática. E o PS tem essa prática, não neste mandato nacional, mas há dois mandatos atrás. Eu digo se foram porque Mas seria uma ouvi que na prática aquilo que se está neste momento a disputar são, dadas as últimas sondagens para a Madeira, são um lugar onde ficaria dois deputados para o PSD, dois para o PS, um para o JPP e um para o Chega, ou três para o PSD, um para o PS, um para o PSD, um para o JPP e um para o Chega. Portanto, era 2-2-1-1 ou 3-1-1-1. A questão é que o PSD manteve o terceiro. Portanto, aqui, segundo aquilo que tem sido as sondagens... E se o PS elege dois, dá praticamente quase ou muito difícil que o PS consiga eleger três deputados como elegeu há 4 anos. Mas, há 2 anos. Mas ainda não começou, ainda nem arrancámos o período de nós campanha. nem fizemos sondagens ainda. Portanto, isto são as sondagens nacionais que têm sempre uma amostra na Madeira e com base nessas amostras estes são os sim, mas resultados. são amostras residuais e, portanto, cuidado. Até porque pode haver aqui coisas que nós não dominemos. Numa semana em que soube também, eu há pouco disse, bem, com o PS neste estado, o PSD bem pode agradecer, mas soube-se algo que pode também revelar que o PSD tem algumas fracturas expostas. O cabeça de lista do Chega à Assembleia da República é um ex-PSD. É um foi deputado do PSD. Exatamente. Francisco Gomes, já o anunciado candidato do Chega,
foi confirmado e realmente vem de uma certa ala do PSD. Nós estamos lembrados, Francisco Gomes apoiou Manuel António Correia já E não era sei, muito Mas próximo e era de nomes como Guilherme Guilherme Silva, por Silva e exemplo, Álvaro João e Alberto Jardim. João Jardim. foi deputado da Assembleia E da foi deputado da República. Assembleia da Exatamente. República. Portanto, é natural. Foi deputado da Assembleia Nacional. O que há aqui um certo êxodo um pouco estranho, quase a roçar o absurdo, de que um partido que é antissistema, declaradamente antissistema, que se diz contra ou querer desmontar o tal sistema, a forma que tem, como é o Chega, a forma que tem de procurar aumentar a sua base eleitoral é recrutar nos partidos do sistema deputados que já representaram esses partidos, nomeadamente no CDS e no PSD, não só aqui na Madeira, E também no no PAN, resto. Cristina Rodrigues fala-se já que será a cabeça de lista do Chega por Setúbal. Portanto, já foi a cabeça de lista do Ah, PAN pois, pois, pois. aqui não há muito tempo. Portanto, e efetivamente há esse crescimento do Chega em função, se calhar, por também estar-se a Se calhar normalizar. está-se a normalizar Está-se a normalizar. esta época de transferências Prolongadas. É mercado também de inverno. ter um mercado de Caros inverno amigos, é assim, nos obviamente, partidos. Aliás, no Brasil isso é muito muito normal. normal. Aliás, Tem, já que estamos aqui em antena, eu faço a declaração que já fui convidado, não aceitei, mas já fui convidado nesse pseudo-mercado, obviamente que não, e a questão que se coloca Foste aqui convidado para. para para ser ser candidato. cabeça de lista. Não, cabeça de lista não. Cabeça de lista não. Até porque eu, logo a primeira coisa que disse é que não teria interessado, naturalmente, não seria nunca candidato na Madeira, e então propuseram uma hipótese de entrar por listas a nível do território nacional. Ou Obviamente tinha que ser, Chega? portanto, foi convidado. Quero adiantar qual foi a Não, não, força não, não, mas política. isto é que estou a responder à questão do Ricardo, é por uma questão Ah, de decor, naturalmente, não vou entrar por aí. Agora, isso existe e tem-se sentido muito, efetivamente, entre algum tipo, até porque o Chega, e viu-se na convenção, para eles é convenção, ele procura normalizar o partido, já não temos, a não ser aquele indivíduo que foi lá dizer que era pai, avô e fascista, de resto não tivemos nenhum tipo de reação anómala, Xenófobo. nem xenófoba, a esse controle. E o partido está-se a procurar normalizar e está a procurar buscar quadros que estejam desavindos, e isso também, a esse nível, o que é que nos diz? Diz-nos que também nesse campo o lugar supera qualquer tipo de ideia que possa existir. Mas E isso é extremamente preocupante. esta semana no Expresso havia um quadro das probabilidades de cada pessoa, dependendo, de acordo com a idade de cada uhum. pessoa, votarem nos diferentes partidos. E é impressionante Os como jovens. os mais velhos no lote no qual me incluo, a partir dos 43 anos para cima, votam principalmente PS, depois AD e então o Chega tem uma votação residual. Nos mais jovens é o contrário. A força política mais provável de um jovem entre 18 e 22 anos votar é o Chega. Mas, ó Miguel, isso E em segundo isso o explica AD isso bem. e terceiro então Mas, o ó Miguel, PS. isso explica bem. Tu repara, aí a erosão, se vires a mesma sondagem de há 2 anos atrás, quem aparecia em primeiro lugar neste momento praticamente não aparece, que é a Iniciativa Liberal. É envolvida numa série de confusões, não é só a nível regional, mas também a nível nacional. Carla Castro anunciou hoje que saía. Aquele que era o Partido dos Jovens, hoje não representa praticamente nada para aquilo que é a opinião jovem. Onde é que o Chega tem apostado fortemente? No TikTok? Portanto, e nas Mas redes ainda assim, sociais. eu acho que isso acontece porque a iniciativa liberal tem um compromisso maior com a racionalidade e com a O verdade Estado de Direito. do que o Chega, não é? A iniciativa liberal, obviamente, tem que dizer que há determinadas regras e não se pode ultrapassar. Todos nós gostaríamos de ver uma sociedade livre, quando a liberdade seria individual para cada Seria um. só a minha, não é? Mas o facto de a iniciativa liberal também tem sido confrontada com a realidade do que é estar no Parlamento e ter que decidir regular E determinadas acima de tudo, ter que matérias, implementar aquilo que propõe. pois, Que é o problema de tu teres quadros. É quando tu não aquela tens quadros, nem lógica apenas massa, tu podes apelar à lógica da emoção. iniciativa liberal dizer que o salário mínimo não deveria existir, porque seria mais fácil o mercado livre Claro. decidir.
Isso é tudo muito bonito num conceito, Num estado num perfeitamente estado. equilibrado, Mas, obviamente. na verdade, em Portugal, sabemos muito bem se isso acontecesse, o que acontecia de um dia para o outro era que os salários iam baixar, quase automaticamente. E, obviamente, que isso, do ponto de vista de realidade, O do conceito de direitos realpolitik, perdia-se muito. obviamente a iniciativa liberal não pode defender isto. O Chega também tem-se estado, de alguma forma, a descer à terra em algumas matérias, mas quando se fala, Mas, ó Miguel, quando se toma a parte acabas pelo todo, com o quando se fala IUC, acabas sempre. com o IMI, acabas com uma série de impostos. Não, Com aquilo esse IVA zero. é irreal, é É irreal. irreal, mas que ele pode dizer à vontade que ele não vai ser governo. As contas foram feitas. Mas isto está bem às pessoas, porque realmente, vamos lá ser práticos. O IMI é um Ou seja, imposto tolo. não será governo, mas Se estará lá com próximo, este tipo de demagogia vai chamar mais gente. Vai chamar vai mais conseguir gente. mais gente. Aliás, a sondagem de hoje, que sai hoje, dá-lhe 18%. As medidas económicas que O que lhe cria um problema, e agora De percebo quadros. exatamente porque é que há convites em Ele larga não pode ter escala. patetas, porque realmente é um Pois. problema, não é? Porque se ele quer. Todos nós temos aqui uma ideia hoje. Temos eleições em março e depois temos eleições ou em dezembro ou em janeiro. Porque aquilo que vai sair do próximo Parlamento não vai ser nada, segundo as sondagens, que seja sustentável. Não sendo sustentável, quer dizer que Marcelo será novamente chamado a pronunciar-se em outubro, novembro, que é quando o orçamento vai ser votado e provavelmente será chumbado. O que é que vai acontecer? sabe, isso é muito, demasiada Mas, futurologia, ainda não mas, sabemos bem. mas André Ventura Ainda nem garantidamente sabemos se há uma maioria à esquerda ou uma maioria à direita. Eu acho que se houver uma maioria à direita, provavelmente a instabilidade será maior. Se houver uma maioria à esquerda, até a própria geringonça demonstrou que é possível criar alguma estabilidade, ainda que acredite que os partidos à esquerda do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, irão ser muito mais agressivos nas propostas que fizeram cair o orçamento há 2 anos. Um, Serão mais agressivos e terão muito mais cautelas na forma como serão, não se deixarão vender não tão terão. barato como aqui em Aliás, Madeira o PAN se tivemos vende. a líder do PAN que veio dizer, não, tivemos a líder do PAN numa entrevista ontem à Rádio Renascença, que dependendo do dote, apoia o PS ou o PSD. E cito, dependendo do dote, apoia o PS ou o PSD. Primeiro é preciso que E, ela esteja e eleita. numa simpatia alusão que me fez, já agora estamos aqui entre amigos, também disse que apenas os homens estavam contra ela. De resto, todos estão com ela. Todas estão com ela. Ok. Está esclarecido, está esclarecida a divergência É uma, é, de maio, junho e julho, não é? Eh, Ainda havia dois assuntos para abordarmos. Tem a ver não tanto com o assalto, porque isso já foi a semana passada e, pelos vistos, o assaltante que já foi apanhado e, aliás, tem já destino traçado, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Não gastou o dinheiro todo, também era difícil, porque aquelas notas todas eram 214, gastou 208, gastou 6 mil. Não quer dizer que Mas tenha gasto, Exato. não estavam lá. não estavam lá, pode ter perdido com a azáfama do assalto. Você paga impostos, pode ser. Você paga impostos. Mas o que sobra é que houve um comentário que tem dado que falar de Miguel Albuquerque, reagindo ao assalto, considerando que é um fenómeno um pouco estranho e até bizarro, uma coisa rara, com características suicidárias, de alguém que quer ser apanhado, enfim, e depois põe em causa o facto de a agência ter aquele montante, que até pode haver uma razão para o ter. Imagine-se que naquele dia haverá muitos pagamentos para efetuar, Ou alguém pediu um ou levantamento. alguém que pediu uma avultada soma, Exatamente. o que é difícil, isso é certo, se formos a um banco qualquer, Ter lá tanto dinheiro em caixa. ter tanto dinheiro em caixa. Que dizer de tudo isto, Joaquim? Bem, antes de mais, Miguel Albuquerque, voluntarioso, vem logo, na realidade, daquilo que ele também dizia, já o disse anteriormente, noutras situações, que não havia perigo, não havia qualquer tipo de fenómeno que ele não via, ele não sabia, ele não reconhecia, e aqui também teve essa necessidade de comentar e realmente, se calhar, não reconhecer alguns problemas que existem na nossa sociedade. Aparentemente, o senhor que
que agora se sabe que não tinha antecedentes criminais, acabou por não magoar ninguém no assalto, depois a hipótese da arma nem sequer ser verdadeira, não é? E que teria pessoas próximas com problemas de saúde que ele não conseguiria acudir. Se calhar um momento em que se sentiu desesperado e fez algo. O problema aqui é uma questão social, é o que é que as pessoas são capazes de fazer no sentido de se sentirem desesperadas. E a reação do presidente, ao constatar bizarro, eu até compreendo, porque realmente não estamos habituados a isso. O último assalto que tínhamos tido tinha sido quê? 2006, 2007, nesta magnitude. De resto, temos pequenos fenómenos ligados muitas das vezes à questão do consumo de droga e Sim, problemas dele. pequenos assaltos. Pequenos assaltos. E realmente nesta magnitude não é nada normal. Se calhar o homem nem sabia que havia lá tanto Não havia lá tanto dinheiro, exatamente. Se calhar foi esse o problema dele. Se fosse menos, se calhar não mobilizava. E aqui o nosso reconhecimento pelas agências de autoridade, que ainda que estejam numa fase de contestação, também rapidamente resolveram e descobriram o que é que tinha acontecido. Agora, Miguel Albuquerque devia ser um bocadinho, em minha opinião, contido nas suas apreciações. Porque ainda que seja estranho, que não estamos habituados, somos uma pequena terra onde efetivamente este tipo de situações não é normal acontecer. Agora, há aqui um conjunto de fatores na sociedade que podem levar a que haja o despoltar de situações destas. E se calhar era bom que as pudéssemos compreender para podermos antecipá-las. Não, porque isto aqui não é possível de controlar, mas efetivamente, se calhar, e Miguel Albuquerque já o disse anteriormente, melhorarmos a condição de vida das pessoas para que estas coisas não sejam necessárias. Miguel. Bom, esta questão, de facto, em termos criminais, não tenho nada a acrescentar. Eu acho há de enaltecer o trabalho feito pela Polícia Judiciária e pelas polícias aqui da região autónoma. Seria muito preocupante se não fosse apanhado o assaltante aqui na nossa ilha. O Miguel nunca devolveu Agora, o dinheiro do assalto anterior, portanto agora nunca foi apanhado. sim, mas identificou-se, e são questões que eu não queria, não conheço também, não queria estar a aprofundar. Uma realidade, que agora pegando nas palavras do Presidente do Governo, que atribui características suicidárias. A realidade subjacente a estes episódios, o desespero que leva uma pessoa a fazer um assalto numa ilha, presumo eu que deva ser essa a linha de raciocínio do Presidente do Governo. Aí sim é uma responsabilidade do Executivo madeirense. E se a isto somarmos a quantidade de suicídios que têm acontecido na Ilha da Madeira neste ano já, e alguns deles até têm sido de conhecimento público, e se falarmos a nível nacional, também inclui algumas pessoas que são figuras públicas, que no início deste ano também cometeram suicídio. Isto leva-nos a uma questão mais profunda de saber como é que podem as entidades, de um ponto de vista, entidades públicas, de um ponto de vista de saúde pública, encarar a saúde mental como efetivamente um dos problemas mais graves de saúde que temos no nosso país e na nossa ilha. E aí concordo com o Joaquim, as palavras de Miguel Albuquerque foram infelizes e deviam ter sido mais contidas, porque provavelmente estamos na presença de um problema de saúde mental, problema de saúde pública, que deve ser procurar, ou cujas causas devem ser identificadas e tratadas na fonte. Não é depois de uma pessoa saltar do pináculo ou assaltar um banco com uma arma falsa, ou tomar outro tipo de medidas drásticas e absurdas, que depois vamos lamentar e quase que fazer chacota em público e na comunicação social, como se depreende das palavras do Presidente do Governo. Se há um problema, devemos efetivamente olhar e analisá-lo com a importância que devemos dar, e acho que neste momento há um problema de saúde mental que devemos arrepiar caminho e tentar resolver. Para fecho deste nosso debate da semana fica as manifestações das forças de segurança de forma ordeira, até com um hino nacional à mistura. Tudo deriva de um subsídio de risco que foi dirigido para uns, não chegou a todos, e isto é
enfim, andam todos no mesmo métier, embora com especificidades diferentes. Eh, Há aqui algo mais para além do dinheiro, Joaquim? Há aqui um problema que é um problema gritante da sociedade, que tem a ver com a carestia do custo de vida e com a desvalorização do salário. Efetivamente, os polícias não ganham bem, principalmente na realidade em que temos de custo de vida. Um polícia sabe hoje que tira o curso e majoritariamente vai para Lisboa e passa 7, 8, 10 anos a morar num quarto, porque a maior parte dos lugares são em Lisboa, até que consegue ir para a sua terra. E isso leva a um grande descontentamento. Porquê? Porque à partida as pessoas têm expectativas. Há 25 anos, quando eu entrei para a carreira de professor, um polícia ganhava mais do dobro do salário mínimo nacional. Hoje, um polícia ganha mais 200 euros por salário mínimo nacional no início de carreira. Portanto, tivemos uma aproximação do salário mínimo nacional, mas não tivemos uma atualização dos salários. E o problema vem daqui. Eu, quando na última atualização da Euribor vi tantas reações negativas por um aumento de 20 euros, dei-me conta que há muita gente a viver No no limite. limite. E aqui isso nota-se claramente. Efetivamente há este aumento se pode chegar a 700 euros do subsídio de risco para a polícia judiciária, mas aquilo que a PSP está a reclamar, que é o pagamento da farda, o pagamento daquilo que eles também gastam em função da sua função de polícias que os professores também o podiam pedir. Repara, muitas vezes ouvimos dizer, bem, o computador é meu, o papel é meu, a caneta é minha. Aquilo que estamos aqui a tratar é que a maior parte das profissões hoje não se sentem confortáveis com aquilo que ganham. Depois olham e veem, a Polícia Judiciária teve este aumento de quase 700 euros. Os médicos negociaram e tiveram um aumento significativo. Os professores, hoje toda a gente vem dizer que vai devolver o tempo de serviço, aliás. Pedro Nuno Santos já o disse, Luís Montenegro já o disse, o Chega já o prometeu, portanto toda a gente vai dar tudo a toda a gente depois de 10 de março. Mas a realidade é que as pessoas têm de pagar contas. E aquilo que os polícias nos dizem, do modo cívico, embora se calhar a paragem de viaturas em Lisboa se calhar não teve muito bem, mas na generalidade dos casos pelo país têm estado de uma maneira muito correta, com urbanidade e com responsabilidade cívica, é que estão a ganhar pouco. E isto é generalizado à grande parte dos profissionais. Quase todo o país devia parar, não é? Exatamente. Bom, sim, de facto, pegando nessa última afirmação, o país está todo quase em polvorosa. Uhum. Temos a paz social a ser afetada com praticamente todos os grupos sindicais. Já tivemos os médicos, já tivemos os professores, ou ainda temos os médicos, também temos os professores, agora as polícias. E quando ouço polícias em protesto, fico sempre com alguma preocupação, porque há formas de protesto e formas de protesto. E hoje, pela primeira vez, salvo erro, no norte do país, os polícias usaram carros de serviço e fardas em manifestações no norte do país. Obviamente, juntando-se a outros que estariam fora do horário de serviço. Sim, é importante Eh, referir isto. As manifestações têm sido em folga, não é? Sim, Eles em dias começaram em quando dias o de indivíduo folga. saiu do aeroporto e foi para a frente da Assembleia da República, Exatamente. depois de sair do Exato. seu horário de trabalho. Foi em Chaves, junto a Chaves. No último fim de semana houve um episódio também, e parece que se vai repetir agora no jogo deste fim de semana do Marítimo contra o Nacional, onde os polícias cantaram um hino. Acho que é uma forma nobre de se fazer ouvir e de procurar que as pessoas saibam mais ou procurem saber mais sobre quais são as suas reivindicações. Quando ter polícias na rua a fazer cercos à Assembleia ou usando equipamentos e fardas para ou fardados para fazer manifestações, eu sinto-me preocupado e não concordo com essa Miguel, forma de só protesto. parte. Porque nós lembramos dos checos e molhados Sim, sim, no sim, Terreiro sim, de sim. Paço, No Terreiro do Paço. em 91, 90, Polícias 91, contra polícias contra polícias. Portanto, aí Não também é, estavam não. fardados. Acho que quem garante a segurança do Tem que ter essa Estado responsabilidade tem que ter uma de assumir. responsabilidade. Exato. E por isso também devem ser bem pagos, nesse género. E importa também perceber como é que começou esta discussão.
todos os sindicatos, incluindo os sindicatos ou aqueles representativos da polícia, negociavam com o Ministério da Administração Interna a evolução nas carreiras. Estavam a ser negociadas e até 2026 iriam subir, salvo erro, em termos salariais, 30% dos seus vencimentos. Podemos achar que é muito ou que é pouco, mas estava a decorrer esse negócio ou essa negociação salarial e de meios também com o Ministério da Administração Interna. Entretanto, o Ministério da Justiça, que é quem tutela a Polícia Judiciária, antecipa-se e cria, com efeitos retroativos, que ainda foi mais, se calhar, foi algo que levou à indignação maior do Sindicato da Polícia de Segurança Pública, ou pelo menos dos seus responsáveis, criou este suplemento de missão, que inclui um subsídio por causa da penosidade, do risco associado aos trabalhos dos agentes da Polícia Judiciária, pagando com efeitos retroativos desde o início de 2023. Isto, obviamente, não cai bem e temos todas as forças de segurança, nomeadamente a PSP e a GNR, e esta semana soubemos que a própria ASAI também se está a juntar a estes protestos porque acham que devem ser remunerados da mesma forma, e eu acho perfeitamente justo que pessoas ou profissionais que desempenham as mesmas atividades, com os mesmos níveis de risco, possam ser remunerados das mesmas montantes. Obviamente que houve aqui, parece-me, uma descoordenação dentro do próprio Executivo da República, porque não faz sentido estar a libertar uma situação exigida por um grupo profissional, neste caso a Polícia Judiciária, e não pelos outros. E aí deveria ser... mesmo que haja especificidades. Havendo especificidades. Mas atenção, esta questão, só por menor, esta questão da descoordenação é importante, porque Pedro Nuno Santos também tem sido um bocadinho vítima disso, não é? Entre o governo e o próprio, hoje, a liderança do Partido Socialista, aí nota-se uma descoordenação que neste momento se calhar é o grande adversário de Pedro Nuno Santos e não a questão da AD. Certo. Chegamos ao fim com uma curta resolução, caso tenham. Miguel Silva Gouveia. Bom, a curta resolução está neste momento em fase final o orçamento participativo do Funchal. Eu gostaria de lembrar que a terceira edição do orçamento participativo teve 3 projetos que não foram executados, 3 projetos ganhadores não foram executados. Houve uma proposta por parte da Confiança de poder incluí-los no orçamento do ano passado. Estando agora em início do ano, volto a lançar o repto para que esses sejam efetuados no orçamento deste ano. Muito simples, aliás, já que foi aqui falado hoje, que é este problema da saúde mental, e a proposta seria exatamente esta: podemos aumentar o número de psicólogos nas escolas, porque nota-se o aumento da agressividade, da desmotivação e do sofrimento das crianças, e que realmente é importante trabalhar para evitarmos situações como algumas que temos assistido. Chega ao fim o debate da semana com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia. Voltamos daqui a 15 dias. Fiquem bem.